Existe um corredor de água no Oriente Médio. Um lugar estreito demais, valioso demais e importante demais para o planeta. É por esse corredor que passou, em 2025, uma média de 20 milhões de barris de petróleo por dia. Isso equivale a cerca de 1/4 de todo o petróleo transportado por mar no mundo. Esse lugar se chama Estreito de Hormuz. Junto com o petróleo, passa também uma fatia decisiva do gás natural liquefeito e do comércio marítimo global de fertilizantes. A ideia central deste vídeo é simples. O Irã não precisa lançar uma bomba nuclear para causar um choque global. Basta transformar esse corredor em um lugar perigoso demais para atravessar, porque quando Hormuz entra em crise, o efeito não para no Golfo. Ele chega no diesel, chega no frete, chega na comida e chega, sim, ao Brasil. A proteção geográfica do Brasil pode nos afastar de bombas, mas não nos afasta de preços. Vamos entender por que esse estreito é tão importante. O Estreito de Hormuz fica entre o Irã, ao norte, e Omã, ao sul. Ele liga o Golfo Pérsico ao Oceano Índico. Em outras palavras, ele é a saída marítima do coração energético do planeta. Agora vem o detalhe que realmente importa. A largura total do estreito pode parecer grande no mapa, mas o que interessa para os navios não é a largura total, é a faixa útil de navegação. Segundo a Agência Internacional de Energia, os navios operam ali em canais de apenas 2 milhas náuticas por direção, com uma faixa de separação no meio. É um funil, um gargalo, um corredor estreito demais para carregar tanto peso econômico. E é por esse funil que saem as exportações de petróleo e gás de países como Arábia Saudita, Iraque, Kuwait e Catar. Existem rotas alternativas? Existem. Mas aí está o problema. Elas são pequenas demais para substituir Hormuz. A capacidade de desvio por oleodutos e rotas terrestres é estimada em no máximo 5 milhões e 500 mil barris por dia. Só que por Hormuz passam cerca de 20 milhões. Ou seja, mesmo com alternativas, o buraco continua enorme. É por isso que Hormuz não é só um estreito. É um interruptor que pode desligar a economia mundial. Quando as pessoas pensam em Irã, elas pensam em mísseis, pensam em ogivas, pensam em programa nuclear. Mas existe uma arma mais imediata, mais barata e talvez mais eficiente: geografia. O Irã não precisa destruir o mercado global de energia com uma arma de destruição em massa. Basta elevar o risco da travessia até o ponto em que cruzar Hormuz deixe de ser uma operação comercial e passe a ser uma aposta perigosa. E isso já apareceu no mundo real. Nos últimos dias, o conflito elevou o risco para a navegação comercial. Seguradoras cancelaram coberturas de guerra e os custos dispararam. A agência Reuters informou que as empresas Maersk e Hapag-Lloyd suspenderam passagens pelo Estreito de Hormuz, enquanto os prêmios de seguro e os fretes subiram fortemente. Aqui está o ponto mais importante. Você não precisa fechar Hormuz fisicamente para paralisar a economia. Basta torná-lo um lugar inseguro e imprevisível. Quando o risco explode, o mercado reage antes mesmo do bloqueio total. O preço do petróleo sobe, o seguro sobe, o frete sobe, o combustível marítimo sobe, e o choque começa a viajar pelo mundo inteiro. A arma, aqui, não é a ogiva, é o gargalo. Agora vem a parte que interessa diretamente para quem está assistindo do Brasil. Muita gente pensa que isso é problema apenas do Oriente Médio, porque o Brasil está longe e produz petróleo. Esse raciocínio quebra agora. Primeiro mito: o Brasil produz petróleo, então a gasolina e o diesel estão protegidos. Não estão. O Ministério de Minas e Energia reconhece que o Brasil é exportador de petróleo bruto, mas importa parte dos derivados, sobretudo diesel. É por isso que o governo federal abriu uma sala de monitoramento para acompanhar os impactos do conflito. E diesel, no Brasil, não é detalhe. É o diesel que move a colheitadeira, o caminhão e a distribuição. A Reuters informou que o Brasil importa cerca de 30% do diesel que consome. Essa alta já aparece como a ameaça mais imediata ao setor agropecuário. Segundo mito, mesmo se o diesel subir lá fora, o impacto aqui é pequeno. Também não. O transporte rodoviário responde por cerca de 65% das cargas movimentadas no Brasil. Isso significa que quando o diesel sobe, sobe o custo do frete de tudo que depende de estrada. Terceiro mito: o Brasil exporta comida, então inflação de alimentos não é problema.
Esse talvez seja o mito mais perigoso. Porque o Brasil é uma potência agrícola, mas essa potência depende de insumos que vêm de fora. O ponto mais vulnerável da agricultura brasileira não está só no campo. Está antes do plantio. Está no fertilizante. Cerca de 85% dos fertilizantes usados no país são importados. A produção brasileira de alimentos depende de uma cadeia global que o país não controla. E Hormuz entra aqui com força total. A Conferência das Nações Unidas sobre Comércio alertou que o estreito carrega 1/3 do comércio global de fertilizantes. Quando o tráfego ali é interrompido, o resultado é pressão sobre energia, transporte e adubo. Isso é crítico porque fertilizantes como a ureia dependem fortemente do gás natural produzido naquela região específica. Quando o Golfo entra em crise, não é só o combustível que sente, o adubo sente junto. Hormuz pressiona o petróleo, o gás, o fertilizante e, por tabela, a safra brasileira. É aí que a crise deixa de ser geopolítica e vira custo de produção na sua mesa. No Mato Grosso, o Instituto de Economia Agropecuária mostrou que, no início de março, quase todos os fertilizantes da próxima safra ainda não tinham sido negociados. O choque global veio na pior hora possível. O botão que pode desligar a economia mundial não está num bunker nuclear. Está num canal de água de 33 quilômetros, a 12 mil quilômetros daqui. E quando esse botão é pressionado, a conta chega na sua mesa. A questão não é se o impacto vai chegar no Brasil. A questão é quando. Se você quer continuar acompanhando essa crise com dados reais, deixa o like e assina o canal. Comenta aqui embaixo qual assunto você quer que eu aprofunde. Obrigado por assistir até o final. Se esse conteúdo agregou valor para você, considere apoiar o Novo Eixo. As formas de apoio estão na tela e também na descrição do vídeo. Seu apoio fortalece a nossa independência.